Atenção para o top de 3 segundos. Venha de mais um campeão de audiência. É hora da hora. Hora certa. 21 horas. Começa agora para todo o Brasil Papo de Auô, interatividade e dinamismo na sua rádio, com Babalaô e Fadaió, Adeto Yangã, Elebo Iban. Que é morte e cu, e espero que todos possam poder entender, poder compreender que a filosofia da cultura aborígene Yorubá, ela é muito extensa e realmente esse tema nós podemos fazer muita gente se surpreender com alguns relatos, né? E espero que todos possam reconhecer, né? Algumas explicações que eu vou dar a vocês aqui ao vivo na rádio. Então, vou dar uma continuidade. Então, a gente estava falando sobre vida longa e a morte. E é claro que todo mundo quer, quando vai consultar um oráculo, né, principalmente o oráculo de Ifá, todas as pessoas querem que apareça lá, né, vida longa. Todo mundo quer isso. Mas a gente chegou numa breve concepção que tudo também, na situação que a gente vive hoje, até no mundo atual de hoje, tudo se equivale a comportamento. O Ifá, ele é um instrumento que ele nos avisa, nos aconselha tudo que a gente quer fazer. Então, e tudo que a gente deve fazer, seja no caminho bom ou no caminho ruim. O Ifá, ele vai explicar isso para as pessoas. Por isso que as pessoas que chegam em Ifá devem estar com o coração limpo, a mente limpa, né? Para tudo que é sendo feito. Tem umas partes aonde a morte, quando eu disse no último programa, a morte também traz a doença, entre outros amigos e irmãos, né, da sua comunidade, para dentro da nossa vida. A pessoa, por si só, todos os seres humanos são designados a terem conhecimento aqui na Terra. O conhecimento faz parte de uma ligação grande entre o conhecimento do seu interior e o conhecimento de vida, no que está à frente de nós. Então, tudo faz parte desse carrossel, desse movimento círculo vicioso, que faz com que a pessoa tenha que passar por muitos obstáculos. A pessoa tem que passar por muitos treinamentos, tem que passar por muitos... se envolver muito com a sua vida, né? A vida feita por Olodumare, passando para os orixás, não foi utilizada como se fosse um brinquedo. A vida longa não foi dada como brinquedo. A prosperidade não foi dada como brinquedo. A paz da mente não foi dada como brinquedo. E sim são elementos que a gente tem que... se um falta, o outro está. E se aquele que está faltando, a pessoa vai tentar conquistar aquele elemento e não poder esquecer do que aquele que ele conquistou. Ifá está muito ligado, né, também, além do conhecimento, está ligado também, como eu disse no último programa, aos tabus, né? Por exemplo, existe um tabu muito grande para aqueles que, por exemplo, aqueles que são, né, Babalaú, são homens de muito respeito, homens de grande conhecimento aqui na Terra. Por isso que a gente fala,
Por isso que eu sempre falo, né? Eu particularmente sempre falo que não se forma Babalaô assim da noite pro dia. É um grande treinamento. Tem pessoas que chegam a treinar e ganhar um conhecimento muito mais rápido. Tem pessoas que chegam a ser Babalaô muito mais tarde. Mas esses não podem ter pressa para poder conquistar o que ele almeja. Se ele não conseguiu conquistar lá, é porque ele realmente teve que enfrentar muitos obstáculos. A paz da mente, a falta de prosperidade, falta de conhecimento de vida, enfim, generosidade, responsabilidade, etc. O Babalaô tem que saber interpretar primeiro a vida dele, para ele depois conseguir interpretar a vida do ser humano. Se ele consegue, de fato, conseguir conhecer o seu caminho, ou pessoas ligadas ao Itefá conseguem se ligar, conhecer o seu caminho, tudo vai ficar certo, tudo vai ficar bem. É claro que nós estamos aqui suscetíveis de erro aqui na Terra. Nós não vamos conseguir todos os conhecimentos que a gente necessita, isso é bem claro, mas deve-se haver o respeito, principalmente aqueles que são reconhecidos por uma sociedade de Ifá, como Babalaô. E o Babalaô, além de ter que ser respeitado, né, que a gente fala de ter que ser respeitado, não só pelo seu conhecimento, sua inteligência, mas também pela generosidade, né? A fé, posso dizer uma palavra meio que eu não gosto de muito usar, mas a fé e a generosidade entre todos os membros da sociedade, todos aqueles que o procuram e todos aqueles que ele vai até a casa de um outro sacerdote e o outro sacerdote o reconhece e ele reconhece o outro sacerdote, que o outro sacerdote está fazendo bem, ou outra sacerdotisa está fazendo bem. Então, é muito ligado a isso. Não é muito interessante você ficar sabendo daquele sacerdote de Ifá, o Babalaô, que chega a incitar brigas. Esse a gente não reconhece como um sacerdote. Insultar a brigas não é importante. Quem gosta de soltar as brigas está quebrando alguns tabus e paradigmas dos quais aquele que entra para fazer Itefá tem que saber antes o que deve ser feito. Tem que conhecer muito a cultura Ifá. Outra coisa que as pessoas podem trazer a morte, falando de Babalaô especificamente agora, que pode trazer, né, brigas, confusões, é aquele que tenta bater no sacerdote de Ifá, tenta brigar com o sacerdote de Ifá. Ele pode até conseguir. A gente diz, Enicão, Bodona, Babalaô, ninguém pode bater no Babalaô. Se bater Babalaô, você está batendo no Ifá. Essa nossa compreensão que a gente tem sobre bater no Babalaô. O Babalaô, além de generosidade, respeito e etc., ele, para ser um Babalaô, ele tem que ser versátil no Ifá. Se aquele Babalaô ele é versátil nos versos de Ifá, ele vai ser reconhecido pela sociedade e vai ter mais prestígio e mais respeito. Aquele que não conhece, ele vai estar mentindo para ele mesmo. Ele vai estar quebrando uma regra que ele mesmo sabia, porque, como a gente fala, ninguém é santo, ninguém pode dizer que não, que pode dizer que sabe e faz e não sabe. Então, ele tem que saber interpretar, tem que conhecer, saber manter a ordem, saber manter os segredos e etc. E certificar que tudo vai estar bem com ele e com a sociedade dele. Então, quando a gente está falando, a gente é passível de erro, mas o Babalaô tem que chegar um momento que
Hoje, na sociedade, né, nossa, principalmente ocidental, somos vistos como os grandes líderes. Quer dizer, as pessoas esperam que esses sacerdotes devem ser grandes líderes, mas também não pode virar Marte. Não pode se vangloriar, dizer que somos semideuses, etc. Que somos passíveis de erro, sim. Né? E tem que saber realmente passar por esse passo a passo, esse conhecimento antes de até chegar a consultar e falar para as outras pessoas. Se o Babalô ele não souber ou ele quebrar tantas regras assim na vida, a morte não vai dar tanta chance mais para essa pessoa de fato. A morte consegue, por si só, obstruir a prosperidade, a saúde dele, até o conhecimento dele. Porque a morte consegue averiguar a vida desse sacerdote de fato. Se existem babalôs que morrem muito cedo, com certeza a morte conseguiu entender o medo, os obstáculos que ele impôs na vida dele. Porque o Ifá acredita que nós acreditamos que dentro do Ifá nosso grande profeta Orumilá foi o único orixá que não foi enterrado, não foi morto e enterrado. Quer dizer, ele foi morto, mas não foi enterrado, ele foi direto ao céu. Os orixás foram direto à terra, mas Orumilá foi direto ao céu. Porque Orumilá foi enganado. Essa história de Orumilá até já contei. Até já contei aqui na rádio. Mas foi dito que ele consultasse Fá porque a morte estava vindo na vida dele. Vou resumir, tá, pessoal? Para vocês poderem entender como é que foi a morte de Orumilá. Foi dito que ele consultasse Fá e ficasse dentro de casa por 7 dias, que foi dito que a morte ia pegá-lo em 7 dias. Ele consultou e fez ebó. Ele tinha que se manter dentro da casa. Aí no 7º dia, foi tudo certinho, mas no 7º dia chegaram as pessoas que trabalham para o rei e foram chamar porque o rei precisava e virou Orumilá dentro de casa. Aí chamaram Orumilá para poder ir e poder consultar. Ifá. Orumilá ficou sem entender, mas ele decidiu ir e foi justamente de encontro ao rei. Mas no meio do caminho tinha caído uma grande ave. E essa ave era dita como morta. Aí quando ele chegou, passou perto dessa ave, essa ave nasceu de novo, né? Quer dizer, ressuscitou e pegou Orumilá. Orumilá foi embora e ele disse: quando sair 2 iquim na mão, traça 1. Não põe Fá. Quando sair 1 iquim na mão, traça 2. Não pode mentir, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, etc. Essa é a história que diz da presença de Orumilá. Eu disse também na última semana que é muito difícil pessoas ligadas a Ifá, né, utilizarem da maldade, porque isso é um tabu. Se Orumilá, antes de vir à Terra, ele afastou a morte dele, porque uns sacerdotes aqui na Terra tentaram matar, você não vê Orumilá fazendo maldade. Mas Orumilá sim, em alguns Odu Ifá, e nos seus versos de Ifá, lá ele explica a presença da inveja, das intrigas, etc. E nesse verso de Ifá, ele explica por que, por exemplo, o Xobô hoje, os sacerdotes de Ifá, tem ciúmes um do outro. Porque lá no tempo, que a gente até já falei aqui na rádio, também vou adiantar, lá naquele tempo, Orumilá chegou ao Xobô e foi muito bem recebido e tal.
Aí os outros babalôs viram que ele estava tendo mais fama, que Orumilá estava tendo mais fama, e começaram a arrumar um circo Orumilá. Orumilá não gostou dessa história, estou resumindo, tá, pessoal? Também de novo. Orumilá não gostou dessa história e foi com que ele amaldiçoou o Xobo. No final, ele amaldiçoou o Xobo. Todos teriam ciúmes uns dos outros. Como também em outras cidades, ele amaldiçoou também, mas por outros motivos. Xangô deixou uma maldição, etc. Orixás eram muito fortes, muito sábios. Quem não conseguisse compreender estaria ofendendo a uma parte de Olodumare. E uma vez aqui eu expliquei que Xangô, por exemplo, é a ira de Olodumare, quer dizer, a ira de Olodumare. Então, a gente falou aqui sobre Orixá, Orixá Justiceiro, que no caso, essas intrigas, esses malfeitores e etc. que existiam ao lado de Xangô, faziam com que ele soltasse o fogo pela boca, e aí só Deus nos ajuda quem estivesse perto. Entendeu? Então, as energias desses orixás também estão vinculadas ao conhecimento dos Adiogun, né, que são Iku, Arum, Ufo, Atibébala, assim por diante. E aqui na IFABrasil, né, não na Rádio IFABrasil, no Facebook, facebook.com/IFABrasil, eu soltei aqui, quer dizer, minha assessora aí, né, soltou um aprendizado que ela teve, e ela soltou na IFABrasil. Deixa eu só ver aqui de novo. A gente colocou aqui, né, sobre Ilá, quiabo, né? Ela postou aqui na foto, né, para nós aqui, que quiabo é tabu proibido, é Ewó, para aqueles que cultuam o orixá na religião Yorubá tradicional. Quem come quiabo atrai as mães ancestrais. Quiabo não é comida de Xangô. Quiabo não é comida de Bedi. Quiabo é comida de Adjé, Yami. E aqui eu expliquei um dos elementos que pode trazer a morte, que pode trazer a doença. Expliquei rapidamente que nos estudos, o intuito da gente postar esses ensinamentos que vêm da Mãe Terra, que é a Géria, né, onde viveram os orixás, é que essa comida é uma das principais comidas delas, chamada de Mu. E aquela pessoa que é forte o suficiente para comer quiabo e está apta a se proteger de um ataque de Yami, se a pessoa é forte o suficiente, ela vai comer quiabo, não vai ter problema algum. Tem pessoas que têm tabu com quiabo, tem pessoas que têm tabu com outras comidas. Eu tenho um tabu com uma comida chamada Igangan. Eu não posso comer Igangan. E nunca gostei de Igangan. E Auçá também é uma comida também que eu não gosto. Eu descobri o que é Auçá, que são ostras. Nunca gostei disso, acho nojento. Mas aqui eu disse que se a pessoa é suscetível de ataque, principalmente, as pessoas não podem comer quiabo. Porque onde elas mais atacam, dentro do corpo nosso, né? Estômago, fígado, próstata, troca das mulheres a vagina, o útero, etc. Ataca tudo o interior nosso. Então, por onde passa a comida, estômago fica lá armazenado. Se a pessoa já tem muito ataque, se a pessoa já tem problemas espirituais com a Umanhyauá, então é importante não comer essa comida, é importante deixar essa comida em paz. O intuito era para explicar sobre lá, e as pessoas falam sobre Amalá, mas isso é outra situação, outro tema, que eu não vou poder dar continuidade aqui. Ok? Mas se você for à Nigéria um dia e tentar comer quiabo, você vai ver que tem algumas pessoas que vão te olhar e vão abrir os olhos a regalar. Tipo, você tá louco, maluco? Você vai comer isso mesmo aqui? Tem gente que fica,
desesperada. Mas se pessoas já são ligadas a Yami, pessoas já são ligadas ao Osho, não tem problema algum de comer quiabo, porque está dentro do sistema, né? Para poder entender melhor. Eu estou aqui no WhatsApp, DDD 12 98151 0766. Aqui dentro do WhatsApp só está Fadoim. Muito obrigado, Fadoim. Boa noite, Ekalé. Obrigado por estar presente. Tem mais pessoas aqui escutando por tablets e celular. Muito obrigado pela audiência. Então, a gente tem que pensar muito que quando um dos itens, agora partindo para outra premissa, um dos itens que faz a gente poder elevar o nosso espiritual para que não venha esses problemas de Adiogum, enfim, morte, doença, a consulta de Fá e Ebó é sempre a solução de todos os problemas. E tem pessoas que vão entender ainda mais que essa situação, principalmente aquelas pessoas que têm muitos problemas espirituais, elas têm que fazer um tratamento espiritual, que é fazer o ebó, fazer as oferendas necessárias. E como eu disse no começo do programa, do primeiro programa, Iku vai aparecer sempre. Arum vai aparecer sempre. Mesmo que você tenha feito ebó, a consulta de Fá e ebó no outro mês, vai aparecer a doença. Outra situação que as pessoas precisam compreender mais, tem pessoas que estão... esse já é o meu ponto de vista, tá? Esse é muito o meu conceito. Vocês podem morar num lugar onde vocês acham que é amaldiçoado. Tem pessoas que falam, mas eu tenho que colocar folhas, passar bicho na minha casa e tudo mais. O problema, para poder explicar sobre isso, né? Tem pessoas que falam, mas aqui era um cemitério, eu tô vendo gente morta aqui. Se pessoas, pelo meu conceito, pelos meus estudos até hoje, vai fazer 17 anos já de Fá, conhecendo Ifá, ainda não conheço tudo, é que esses problemas quem traz somos nós mesmos. Se Ifá diz numa consulta de Ifá que o Adiogum está batendo na porta da casa, um dos problemas é que é você quem está trazendo esses problemas. Esse problema não é a casa que é amaldiçoada. Esse problema não é isso. Eu não acredito nisso. Eu acredito sim que as pessoas elas trazem esse problema. O que eu falei é do comportamento dentro de casa, o comportamento fora de casa, calúnias, difamações, fofocas, ciúmes, mentira, falta de responsabilidade, etc. Tudo isso acarreta. Tem pessoas que, por exemplo, os médicos. Vamos falar de um hospital. O hospital tem muita gente que está com enfermidade, muitas pessoas morrem, mas quando ele vai para casa, o médico não vai morrer. O médico não está com esse problema. Tem médicos que vivem muitos anos. Tem pessoas que são mais passíveis de conhecer o sistema deles. O que pode acontecer é um paciente dele morrer e ele levar na sua mente aquele problema da morte. E esse problema da morte que fica frisado na mente dele, ele começa a ter alguns outros problemas que pode acarretar sérios riscos dentro da família dele, etc. Então isso pode acontecer. Ele está levando os problemas para dentro de casa
e não está sabendo trabalhar, né, nesse meio. Então isso pode acontecer. Então tem problemas que nós achamos que são tão grandes mas na verdade são pequenos, e o IQ, né, ele trabalha junto com outros amiguinhos dele, né, vamos dizer assim, para poder obstruir tudo que você quer na vida. Então, tudo está ligado, que eu estou falando aqui para vocês, a comportamento. Agora eu posso falar de medicinas ruins. As medicinas ruins, o Luboum, pessoas que usam afoxé, pessoas que usam a jatuká, pessoas que usam esse shigidi, exu shigedi, etc. No último programa eu falei que as pessoas não conseguem, por mais que tentam, matar alguém. Mas existem medicinas ligadas ao sangue, na parte negativa da situação, que as pessoas podem sim atrair, se conhecerem de fato aquele que você quer atacar, pode atrair os problemas dos Ojoguns, acarretar, a saber trazer os Ojoguns. Então, isso pode ajudar, mas chegar de fato a matar, né, eu acho um pouco complicado. Mas aí o trabalho requer muito destabilidade emocional, fraqueza, conflitos. Isso pode, se a pessoa sim que está atacando a outra conhecer de fato a sua vítima, entre aspas, ele pode sim conseguir atacar. Mas se a vítima conhecer um bom sacerdote ou sacerdotisa que conhece o sistema de fazer um bloqueio espiritual, isso pode acontecer. Como eu disse anteriormente, Babalô não pode e não faz maldade, né? Os tempos maus, nós estamos vivendo aí muitas tragédias, e esse ano saiu o Tuafum aqui, saquei o Odu, foi sacado entre aspas o Odu, caiu o Tuafum. Mas eu vou falar desse Odu daqui a pouquinho. Eu escuto Ifá Brasil. Olá pessoal, são 21 horas e 51 minutos, vamos até mais ou menos 10h30 da noite. Essa Rádio Ifá Brasil, conectando você aos ancestrais. Programa Papo de Aú, toda quinta-feira às 21 horas. Obrigado a todos pela audiência. Como eu estava dizendo agora, o programa vou ter mais aí uma meia hora de programa. A segunda parte e última parte seria a quarta parte do tema IQ. Quem quiser dar mais sugestões para o tema do ano do mês que vem, que é o último mês do ano, praticamente, né? O pessoal já está meio de férias aí, mas para mim o ano já acabou, mas enfim. No mês de dezembro, então, último mês, quem quiser entrar no grupo do WhatsApp e mandar aí sua dúvida, só pode poder participar, ok? Mandar o tema, e o tema a gente fala em 4 semanas, para um mês. O que eu queria falar aqui é que a gente aqui tem uma política, né, que segue aqui no templo, que a gente não divulga algumas situações na internet. Como é de comum, né, outras pessoas, outros templos divulgarem, se juntar e tudo mais, e divulgar o famoso Odu do ano. A gente está começando, engatinhando nisso, porque precisa realmente de conhecimento, então estamos mais aptos hoje a poder fazer isso. E igual o ano passado, esse ano, a gente fez, e o Odu que saiu foi o Tuafum. Deu Iriadê ainda, prosperidade ainda, riqueza, tudo mais. Só que, por não divulgar isso, que a gente não tem o intuito de ficar se mostrando, aparecendo,
a gente tem o intuito de ajudar. Mas a gente também acredita que nem todos querem serem ajudados. Pode ser feito isso como ofensa, isso que a gente faz, por desacreditar, né? E igualmente se faz, né, não tão igual, né, que tem uma grande cerimônia lá em Lei e Fé. A gente faz aqui uma cerimônia assim, fica junto com os orixás e faz o que é determinado para os orixás, como se fosse realmente uma festa, um festival, né? E o do Otuafum, não publiquei no começo do ano, vou publicar agora no final do ano. O do Otuafum falou que o Ifá disse, né, que esse ano ia ter muita catástrofe, muitos acidentes domésticos, acidentes automobilísticos, todos os tipos de acidentes. Igualmente foi no Obeyonu do ano passado, em janeiro do ano passado até o final do ano. E a gente aconselhou as pessoas, principalmente do templo, aqueles que me conhecem e tudo mais, que quisessem fazer o ebó, para que fizessem e tomassem muito cuidado com a sua casa, aonde você mora, etc. Que ficasse muito esperto, porque esse ano ia ter muitas tragédias, desde acidentes e desde a natureza também, ventos, chuvas, tempestades, etc., que ia causar muitos danos. E realmente é muito fácil a gente dizer, né? Eu dizer, olha, vai ter tragédia, vai ter muito acidente esse ano. Mas o Ifá e todos os presentes, eu enfatizei muito isso. Então quem esteve presente pôde ver que falei, pessoal, vamos fazer esse ebó aqui e vamos nos preparar, deixar a casa em ordem, ficar esperto na rua, dirigir bem o seu carro, dirigir nos horários melhores, né? Os melhores horários para não ter acidente e tudo mais, porque esse ano vai ser complicado. E eu fiz isso no final de janeiro, praticamente, e já estava começando já a cair telhado em cima do avião parado lá no pátio, acidentes de carros grandes, bueiros estourando do nada, e esses problemas que teve aí em Mariana, etc., e que vão ter outros ainda mais. O Ifá falou de acidentes domésticos, a gente pode ir mais profundo, de terremotos, vulcão. Então tem que tomar muito cuidado, porque também o ano começou com Xangô. E quando a gente fala que o ano começa com Xangô, o ano ocidental, né, começa com Xangô, é porque vai ter muito acidente mesmo, vai ter problemas de terremotos, problemas de chuva muito forte, desabamento, etc. Então, o Xangô está avisando que esse é o ano dele, é um orixá que a gente acredita que traz a chuva a nós. Não é Oxum, não é nós, que somos seguidores da cultura aborígene urubá, a gente acredita que é Xangô que traz a chuva. Então, é isso que está acontecendo. Esse mês agora, por exemplo, que entrou esse mês de novembro, o mês de Xangô. O que aconteceu muito aí, por aí, entendeu? Então, a gente leva muito a isso, e esses são muitos estudos que eu tive, que você não vê muito, até os babalosos falarem muito abertamente isso ao público, né? Nem até o meu Ulu de Fai Melebuiban, ele faz esse aniversário, mas ele não publica assim na internet, ele publica para quem participou, que eu acho mais coerente, né? Porque quem quer participar, quem quer saber, corre atrás, entendeu? E a gente também acredita que isso também acarreta a morte, acarreta e traz a morte, traz outros infortúnios, é quando você sabe do problema, mas você não quer fazer com que, o ebó, o sacrifício, usar a medicina correta para não acarretar aquele problema. Então é muito fácil você ler a mão e saber o futuro, mas também não consertar o problema que você vai ter no futuro. E o Ifá é o único instrumento que a gente tem que, além de nós sabermos o que vai acontecer, a gente consegue bloquear esse problema. Então eu estou falando para vocês, para vocês poderem entender, esses que estão também aqui na rádio estudando também, né? Isso acontece, e isso aconteceu. Acidentes bobos, etc.,
Ifá disse que a morte estava tranquila. Seria o ano dela. Porque o ano passado foi o ano que morreu os sacerdotes. O que eu estudei e corri atrás foi o ano do julgamento, que acontece normalmente de 10 em 10 anos. Então os sacerdotes de Ifá, que eram muito conhecidos, morreram. Tragédias bobas. Um irmão meu de Ifá esse ano, jovem, morreu numa tragédia boba. Então, ainda tem que tomar muito cuidado. Principalmente, eu fico vendo e analisando quando você faz um aniversário de Ifá, um aniversário de um orixá, e você quebra aquele tabu, ou qualquer coisa que você faça hoje, pode até não acontecer. Por isso que tem gente que fala, mas o ebó não deu efeito. Porque a iniciação não está dando efeito. Não, é porque é trabalhado tudo isso. Para se sair a morte numa consulta de Ifá e fazer o ebó, o Ifá primeiro vai ajudar, né, a limpar. O céu vai ajudar a limpar, tirar aquele problema acarretado. Pode demorar 1 mês, pode demorar 2 meses. Mas primeiro é melhor tirar todos esses problemas que a gente tem na nossa vida espiritual, para depois vir o que a gente está necessitando. Então pode demorar 1 semana, pode demorar 2 dias, pode demorar 1 mês. Mas a pessoa tem que ter consciência que a cultura de Fá é trabalhado no espiritual. E somente o Olodumare, quando o ebó vai por somente o Olodumare vai determinar isso. Não somos nós que vamos determinar. Então não pode ficar desesperado. Tem muita gente que fica desesperado para ver resultado. Mesmo que aqui você saiba que o Babalô está fazendo a coisa certa, mas tem que esperar. Ou senão, você vai ter que investir mais. Faz outra consulta, faz outro ebó. Que é assim que vai atiçando a energia. Vai quebrando, vai tampando os buracos da peneira. E é isso que a gente faz. Mas voltando ao Tuafum. O Tuafum, Ninini. O Ifá diz que esse ano as pessoas iam estar muito nervosas. Ifá argumentou isso, deixou isso bem claro. As pessoas não teriam paciência nenhuma esse ano. Qualquer palavra, por mais que seja até mais bem intencionada, palavras bem intencionadas, muita gente não ia entender. De governantes, sacerdotes, entre famílias, etc. Não entender. Pessoas iam estar impacientes. Aí, como eu falei agora na primeira parte do programa, essa é uma parte que traz todos os adiogum, todos os problemas para a nossa vida. Então, as pessoas, que eu estava explicando, as pessoas são suscetíveis de erro, mas também não pode ficar... Quando sabe que você está errando, você tem que consertar aquele problema. Quando a gente sabe que a gente está errando, a gente tem que ter a oportunidade de consertar aquele problema. Mas quando as pessoas começam a errar no mesmo caminho, então isso vai acarretar em algum problema. E esses problemas que aconteceram aí, estão acontecendo até hoje. Então tudo aquilo que foi feito de errado antes, o Tuafum está falando. As pessoas iam estar impacientes agora, iam querer resolver logo. Ou queriam argumentar, ir para cima mesmo, sangue nos olhos, e é muito isso que está acontecendo hoje. E hoje que está acontecendo bastante. Agora eu estou vendo muito mudar agora. Esse Otuafum já não está mais trabalhando o Otuafum, mas está trabalhando um outro Odu aí, que só agora em janeiro eu vou descobrir o que é. Essa energia que está saindo aí de guerra, né? De guerra. Pode ser que esteja dentro do Otuafum, mas eu particularmente não tenho acesso a tanta informação assim, por mais que eu procure meus irmãos de Ifá na África para poder interpretar. Então é muita interpretação. O Tuafum falou também que aquele que fizesse repó junto conosco lá estaria, por mais que tenha problemas financeiros nesse ano, como diz aqui um seguidor espiritual para mim, ele falou: Babá, eu estou levando tiro, mas não é tiro no peito, tiro no coração, eu estou levando tiro de raspão. Eu sinto a bala passar pelo cabelo, mas não está me acertando.
entendeu? Tá passando de raspão ali. É porque todos os esforços dele no trabalho e tudo mais, valeu a pena. Tá valendo a pena. Porque os concorrentes dele estão saindo, estão largando mão por causa dos problemas financeiros que a gente está tendo hoje aqui no Brasil, principalmente. Então, aqueles que quiserem ser bom e cuidassem de Fá, fizessem os Oxé e Fá, principalmente para os devotos de Fá, fizessem os Oxé e Fá ia trazer muitas respostas que iam manter a nossa prosperidade na parte financeira, né? Bem, por mais que todo mundo aí tá afogado aí nas amarguras aí, mas que ia tá tudo bem. O Tuafum, aí tem outras partes ligadas a Ifá, que é melhor em Otuafum. Foi explicado, aqueles que querem mexer com Ifá, é melhor o seu amigo que tem conhecimento cuidar do seu Ifá, e não você colocar a mão. O Ifá diz que é importante essa troca, dessa união de outras energias, outros conhecimentos para dentro de um templo. Isso disse em Otuafum. Aí o Ifá passou umas medicinas que foram feitas também, ebóis, etc. Mas é isso. E dei uma resumida para vocês, para poder mostrar o que a gente está fazendo. O ano passado eu Obei Onu e falou de muitos acidentes muito feios mesmo, e foi isso que aconteceu. Foi dito que um ano ia ser de seca, o ano foi de seca, porque o ano começou com Ogum ainda. E o ano de Ogum é o ano de seca. Uma transformação muito grande. Agora vai entrar. Eu tinha que olhar o calendário aqui agora, hein? Deixa eu tentar olhar aqui. Mas que eu tinha feito as contas. Vai entrar um ano de Obatalá agora, né? E o ano de Obatalá o bicho pega. Deixa eu só confirmar no site aqui do Babalaô. babalaô.com.br. Meu site ficou bonito, hein? Só ficou um pouquinho pesado. Quem tem internet boa, né, vai conseguir entender. O pessoal que quiser entender melhor o meu trabalho, entra no site babalaô.com.br. Babalaô com LAWO, tá? Vocês vão ver lá como é que vai ser. Tô vendo aqui, o calendário tá em novembro. Mas enfim, eu vou abrindo um calendário aqui. Enquanto isso, né? Novembro. Tô fazendo isso na gravação ao vivo também. E depois, daqui a pouco, eu vou responder aqui a pergunta. Que aqui tem um calendário Yorubá dentro do site, né? Quem quiser ter acesso. De novo, babalaô.com.br. Lá tem a escola de Fá, tem as explicações da escola, e etc. Mês que vem agora eu vou abrir as inscrições para as inscrições, né, para o concurso de bolsas da escola de Fá, que é válido para um ano. Vamos ver aqui, sextas, dia 1º de janeiro. 1º de janeiro vai cair o Batalá, sim. Batalá, Yami. É, 1º de janeiro. Só vou tirar umas conclusões maiores quando sair o Odu e Ifá. Que novamente eu falar para vocês, somente aqueles que são associados e são membros do templo, são meus amigos, quiserem realmente poder participar para poder ir lá. E agora aqui, depois de explicar o Tuafum, eu farei o que é carreta Iku, né? Uma coisa mais ampla. Aqui, o que eu estou falando aqui são mais explicações, é como se fosse uma palestra, né? E o que gera você saber o que sai em um Odu quando você quer entender a sua vida. As pessoas têm que estar preparadas para escutar. Aqui o Kikiolá está perguntando, além da boa conduta e do ebó, há alguma outra forma de afastar de algum Iku e a mim? Alguma espécie de amuleto ou medicina que a pessoa possa usar constantemente? Muito boa pergunta do Kikiolá, muito obrigado, Vila Velha.
Sim, que é lá? Além do ebó, que é a maior força, né, de Fá nas nossas vidas, consulta ebó. A gente pode se manter mesmo com as medicinas. Quem não entendeu sobre as medicinas, escuta todos os temas de ebó, que está lá no YouTube da Rádio Fá Brasil. Então tudo que eu falei de ebó explica isso, que é a pergunta do Kikiolá. A gente tem sim alguns, vamos dizer assim, amuletos, algumas akoshé Ifá, que a gente faz com que nos protegemos melhor, né? E isso que quem determina é o próprio Ifá. O que a gente fala sobre magias e medicinas, tem muita gente que já me perguntou por que a magia não está funcionando. Aí eu já expliquei, sempre explico, eu volto a repetir, não tem problema. É que ou a magia está feita errada, ou está sendo usada incorretamente. Então, para a magia dar efeito, tem que ser muito bem feita, porque tem vários tipos de maneiras de ser feitas as magias, desde socar, que é pilar, moer, usando pedra, enfim, são os meios que muitas pessoas conhecem mais, né? E além de elementos, tem magias que usa água, usa Jin, usa Efun, usa outros elementos que são necessários. Então, tem que ser testado bastante, né? Hoje eu tenho aqui catalogado acho que cerca de 3.000, 4.000 magias. E dentro dessas eu já usei cerca de 30% eu já usei. E o restante eu não usei ainda porque eu sou um rapaz novo ainda e é muita coisa para usar. Mas a magia vai de acordo com a necessidade. Às vezes o Ifá não é bom, como eu disse, ela não é bom. O Ifá ainda pede que a pessoa use uma magia, uma medicina, para ela poder se proteger, né? Continuar se protegendo. Então é importante sim, acho muito válido as pessoas poderem se proteger, né? É importante poder utilizar desse elemento aqui, né? Então, pessoal, creio que já estou dando bastante informações aqui. Eu vou dar uma outra pausa novamente. Tem uma pergunta muito boa aqui. A Rádio Fá Brasil voltando. 21 horas e 3 minutos. Pergunta muito boa do Babá Jorge aqui. Muito obrigado pela sua pergunta. É pertinente. Essa parte eu vou gravar para poder explicar para as pessoas também, né? Assim como no Milar. Ele te perguntou aqui no WhatsApp da rádio, né? Assim como o Milar estudou muito e aprimorou sua ciência para vencer Iku, outros orixás ligados a Iku também fizeram o mesmo. Exemplo, o Baloaê. Na verdade, os orixás não são ligados a Iku, né? A morte. Não são ligados à doença. E são ligados a... Quando a gente falou no começo, os orixás seriam a luz e Iku Arun Ofo seria a escuridão, né? Então, como eu disse no começo do primeiro programa, primeiro foi a escuridão que entrou, depois veio a luz, né? Mas particularmente falando de Obaloaê, eu particularmente não gosto muito de falar do seu orixá, por respeito a ele, porque ele não é ligado a Iku, e sim a Arun, doença. Esse orixá tem um outro nome, que eu vou falar uma vez só aqui ao vivo, e pedir para que os ouvintes não repitam o que eu estou falando. Ele chama-se Chapanã, que é aquele que atrasou o dia de ontem. Então, ele tem vários nomes, né? Então, esse orixá, ele, além de poder trazer para nós a solução para as doenças, ele também, com a sua fúria, ele pode trazer também Arun. Consequentemente, esse Arun, ele desencadeia a morte, se a pessoa não souber se curar.
Ele na Nigéria, o que eu vi e presenciei, é um orixá que é cultuado à parte. Ele não é cultuado no meio de uma comunidade onde tem Xangô, etc. Ele é cultuado num lugar separado, num espaço separado, onde existe aquele sacerdote que vai deixar com que a fúria dele não saia por aquela comunidade. Então esse orixá tem que ser muito bem respeitado, mas é um orixá muito forte, Reborá. Foi primordial para a abertura do céu e da terra e realmente tem que ser respeitado. Mas aqui no Brasil, principalmente falamos sobre a cultura aborígene Yorubá, ainda há uma escassez desse orixá, né? Não é muito cultuado como se deveria ser cultuado. Essa é a minha opinião. Ele tem que ser, como eu disse, nos lugares onde eu fui, ele é um orixá cultuado à parte. Ele tem o seu próprio, vamos dizer assim, sua própria selva, seu próprio quarto, etc. Né? Tanto é que existem Ifá, a gente chama de Erochapanã, é quando um dos itens dele maiores são Ibim, né? Que é o caramujo, onde as pessoas ficam utilizando direto. E isso é para ele, dentro dos meus estudos, humildes estudos, isso é considerado uma ofensa a ele. Então tomar muito cuidado para que quando fazer um sacrifício, do jeito que você for fazer, do Ibim, que existe um método para que se faça esse sacrifício, para que não venha a doença atacar você. Lá no começo da rádio, eu falei que para você reconhecer uma casa onde se cultua o Baloaê, as pessoas colocam esses cascos num fio na porta de casa. Aí quando o Baloaê chega, ele fala: opa, aqui é minha casa, não vou entrar não. Do mesmo modo, agora falando de Ifá também, que é um dos assuntos principais, a morte reconhece os devotos de Ifá através do ID que a pessoa usa, principalmente o sacerdote usa. Isso tem vários Odu, que quem quiser fazer escola de Ifá vai entender o porquê, né? Vários versos de Ifá, porque que a morte não mata sacerdote de Ifá e devotos. Mas em amplo, todo mundo aí que estuda sabe que foi um pacto que Orunmila fez. Desculpem. Um pacto que Orunmila fez com a morte, né? E é isso. Um bom atento aqui do Baba Jorge, lá de Porto Alegre. Muito boa essa colocação. É interessante eu frisar isso aí.